Deus abençoe a todos. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a graça maravilhosa, né? Os Pai do Senhor Jesus Cristo tem proporcionado para nós mais uma vez nessa noite e juntamente com os irmãos adorarmos a Deus. E eu estava ali no quartinho, no escritório, no pastor. Eu estava observando e apenas para pegar um gancho na pergunta, uma irmã que fez a pergunta, acho que foi o motivo da mensagem de manhã, pergunta sobre se as nossas fraquezas podem tirar nossos nomes da vida. Alguém fez a pergunta? Foi a irmã que fez, né? Não pode. Porque o eleito, ele vai se encontrar com dificuldades até o dia do arrebatamento. O profeta irmão Branham disse que as nossas falhas, elas são constantes. O profeta disse que todo dia ele pecava. Todo dia ele errava. Uma irmã chegou para o irmão Branham e disse: irmão Branham, perguntas e respostas número 9. Eu pequei muitas vezes na vida, errei muitas vezes na vida. E aceitei Jesus e Ele me salvou. E errei novamente. Tem uma esperança para mim? Irmão Branham disse: no momento em que você decidiu isso, já estava tratando com você. No momento em que você decidiu, Ele já estava tratando com você. Mas como nós falamos hoje de manhã sobre remoção do nome da vida, alguma partezinha apenas, e às vezes fica um pouco meio que concluso, e às vezes a pergunta vem na mente mesmo. Porque se nós não entendermos as duas partes, as duas seções no livro, que é uma da vida e uma da vida do Cordeiro, aí fica meio difícil. Mas apenas para mostrar a mensagem do profeta, antes de nós entrarmos na mensagem, o profeta irmão Branham diz no parágrafo 91, a era de Sardes, ele diz o seguinte:
como Israel, o povo escolhido de Deus. Certo? O profeta Rembrandt disse que Israel no Egito é povo. Israel saindo do Egito é igreja. Aqueles que entram em Canaã é noiva. Quem está me entendendo? Amém. Israel no Egito é povo. Israel saindo do Egito é igreja. Aquele grupinho que entrou na Terra Prometida, a noiva. Mas observe que num todo, Deus está falando, Israel, povo escolhido de Deus. Quem está me entendendo, irmão? Amém. Num todo, está falando, povo escolhido de Deus. Na comissão dos 70, Jesus mandou 70, dando eles autoridade para expulsar demônios, o espírito, curar os enfermos e tudo mais. Quando eles voltaram regozijando. Talvez Judas era o que estava mais alegre. Jesus disse, não vos alegrais por ter feito essas coisas, mas alegrai por vosso nome está nos céus, no livro da vida. Judas estava no meio. O nome de Judas estava no livro da vida. Aí o profeta diz, Israel, o povo escolhido de Deus, na maioria, povo escolhido de Deus, na maioria, perdeu seus direitos no livro da vida por rejeitar Jesus. É povo escolhido de Deus. Na maioria, perderam seus direitos no livro da vida por rejeitar Jesus. Assim, a maioria da igreja gentia entrará também na condenação com a resultante remoção de seus nomes do livro da vida por rejeitarem a palavra. Exatamente. E por conseguinte entrando no movimento ecumênico mundial, que é a imagem erigida da besta. Aí ele vem na mesma mensagem e diz: agora, há lugar entre aqueles que estão na linha da fronteira, como os cristãos, tais como vimos Israel saindo do Egito. O profeta disse que aqueles que comeram maná do deserto e morreram, eles não estavam separados temporariamente de Deus, eles estavam separados eternamente. Eles estão mortos, separados eternamente. E o profeta disse que todos eles tinham seus nomes no livro da vida. Quando fala de remoção do livro da vida, é a atitude para que você tem com a palavra. É a atitude. Israel sentou-se para folgar. Israel sentou-se para folgar. E começaram a fazer coisas que não convinham. Aí o profeta continua: há aqueles que ficam na linha da fronteira, como os cristãos, tais como vimos em Israel sair do Egito. Estes têm seus nomes no livro da vida e suas obras escritas nos livros. Estes, tendo falhado em obedecer a Deus e sendo vazios do Espírito, ainda que os sinais e maravilhas estivessem entre eles, terão seus nomes removidos do livro da vida. Entre os deste grupo estarão também Judas. Estou lendo o parágrafo 102. Judas, que embora totalmente vazios do Espírito, mas são religiosos, terão manifestações em suas vidas, e embora estando nos livros, não foram eleitos nele. Aí o profeta continua: assim, se Deus tem designado, parágrafo 104, deste modo que haja aqueles cujos nomes estejam colocados em uma seção do livro da vida, a outra do Cordeiro. Um livro, duas seções. E não podem ser apagados, porque eles são os nomes de sua noiva. Então devemos aceitá-lo isso. Amém. Se declara também que há aqueles cujos nomes estão colocados no livro da vida, mas pelo pré-conhecimento de Deus, eles deviam cair e ser desobedientes. E os seus nomes são removidos. Devemos aceitar isso também. E se há aqueles cujos nomes nunca foram colocados na vida, devemos aceitar também. Devemos aceitar aqueles que estão no livro, que nunca podem ser tirados. Devemos aceitar aqueles que podem ser tirados, e aqueles que nunca foram colocados. 3 coisas o profeta colocou. Quem está me entendendo, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém.
Então, o profeta diz aqui, para terminar, para nós entrar na palavra. Vê? Aí está. Foram batizados uma vermelho, justificação. Andaram no deserto, santificação. E foram até a fronteira, desobedecendo a mensagem da hora. Desobedecendo o mensageiro, desobedecendo a mensagem. Vê? E todos, com exceção de uma pequena minoria, teve os seus nomes no livro da vida. Falando de Josué e Caleb. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Eu ia falar nessa noite sobre a vindicação do ministério quíntuplo, mas Deus colocou no meu coração outra coisa. A Igreja de Atos dos Apóstolos do século 21. A Igreja de Atos dos Apóstolos, século 21. O irmão, como o senhor? Gleison, no princípio, ele estava falando assim: onde a palavra de Deus está sendo pregada, algo tem que acontecer. Ele falou isso, não foi? Você falou isso. Depois, o pastor entrou e disse: devemos despertar Jesus. Ele deve ser despertado. Aí eu falei assim: bom, eu acho que é isso aqui que tem que ser pregado nessa noite. A Igreja de Atos dos Apóstolos do século 21. Juízes 6. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. E desde já eu agradeço a oportunidade, agradeço a paciência de todos e fico muito honrado de estar aqui com os irmãos e ocupando o púlpito do pastor aqui nesta noite. Desde já eu peço aos irmãos desculpa, perdão por alguma coisa que não lhe coube bem. Juízes 6, versículo 12. Vamos prestar bem atenção na leitura. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas? Agora, Atos dos Apóstolos. Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Capítulo 4, versículo 27. Glória a Deus. Os irmãos estão felizes, irmão? Amém, Jesus. Aleluias. Amém. Então, voltando àquele, vou ter que ter um pensamento aqui. Mombrano disse: pecado voluntário é descrer voluntariamente. E depois é quando nós descremos voluntariamente. Mas enquanto nós somos cristãos e estamos tentando atingir o alvo, nós vamos ter falhas. Amém. Verdade. Vamos ter falhas. Falhas e fraquezas. Bom, vamos ler. Porque verdadeiramente, versículo 27, Atos 4, 27. Contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, te ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Louvado seja. Enquanto estendes, primeiro falar a palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Amém. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Amém. Senhor Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo,
Mais uma vez, ó Deus, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Senhor Deus, perdoa nossos pecados, nossas faltas cometidas, e que o Senhor, Pai querido, possa nessa noite nos abençoar com mais uma porção da Tua palavra, assim como Tu nos abençoaste de manhã na escola dominical, que o Senhor possa nos abençoar também agora, Senhor. Abençoa Teus filhos e Tuas filhas, e os sinais possam seguir os crentes, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Eu quero ler o parágrafo 30 da mensagem Atos do Espírito Santo para fazermos um rodapé, o início dessa mensagem dessa noite. Agora, Atos do Espírito Santo 30. Estávamos estudando nesta manhã, lá no livro de Atos, sobre a igreja, simplesmente se incandescendo com a glória de Deus. A igreja de Atos, se incandescendo, cada vez mais cheia da glória, do poder de Deus, com a palavra e os sinais seguindo a palavra. Como o Senhor Jesus veio como uma testemunha para a terra, pois ele era o Filho de Deus. Como eles tinham grande confiança nele, e como eu lhes disse que era impossível para ele, no corpo de carne, estar em todos. Ele poderia estar apenas em um corpo, mas então, se ele fosse embora, ele retornaria novamente na forma de espírito, e então ele viria a cada coração faminto que estivesse faminto e sedento por ele. E as próprias obras que ele realizou na terra, ele continuaria com elas na sua igreja até o fim do mundo. Amém. Amém? Amém. Vamos repetir essa última parte. E as próprias obras que ele realizou na terra, ele continuaria com elas na sua igreja até o fim do mundo. Amém. Amém? Amém. Nós sabemos que o ministério de Elias foi a restauração de todas as coisas. Em Mateus 17:11, ele disse que Elias viria e restauraria todas as coisas. Quando Jesus foi tomado aos céus, Pedro, inspirado, disse que os céus devia contê-lo, devia segurá-lo. Até os tempos da restauração de tudo, pelas quais Deus havia falado pela boca dos seus santos profetas. Amém. Então o ministério de Elias era para trazer à igreja a restauração de todas as coisas. Amém. Não algumas coisas. Com certeza. Muitos crentes na mensagem podem até pensar que a restauração que este ministério deveria trazer era só restauração doutrinária. Só a restauração doutrinária. Verdade. Como as mulheres devem se comportar na igreja, como crer na deidade, como ser batizado corretamente, como colocar as mulheres no seu posto de dever, Santa Ceia, lava-pés, rudimentares. Muitos pensam que a restauração que esse ministério deveria trazer é somente uma restauração doutrinária. Mas a igreja primitiva, ela é mais conhecida pelos atos. É verdade. Atos do Espírito Santo nos apóstolos. Isso. Não era os atos dos apóstolos no Espírito Santo. Eram os atos
do Espírito Santo nos apóstolos. Verdade. A igreja primitiva, ela era mais conhecida pelos atos, manifestações, obras, sinais. No parágrafo 157 da Era Laodiceia, o profeta disse que quando o ministério de restauração viesse para a verdadeira igreja, as poderosas obras do Espírito Santo deveriam ser encontradas nela. Amém. Amém! A era pentecostal, ela começa com uma pré-restauração, antes do ministério verdadeiro para a restauração. Porque o profeta diz que um grupo estava se reunido na rua Azusa, na Califórnia, e eles estavam unidos em um grupo de oração, ali orando e cantando, salmodiando e louvando a Deus, quando que de repente, como um som veemente, um vento veemente, varreu toda a casa onde eles estavam reunidos. Verdade. E eles começaram a falar em línguas, e profetizarem, e dançarem no Espírito, e assim por diante. Eles perceberam que a restauração estava chegando. Amém. Glória a Deus. Mas o ministério restaurador, que colocaria as coisas em todas as posições, não tinha vindo ainda. Houve uma pré-restauração. Eles sentiram em seus corpos, sentiram em suas almas, sentiram em seus espíritos que Deus estava restaurando de novo a igreja. Mas Satanás aproveitou e então colocaram um monte de evidências entre eles, pelas quais dizia: se você falar em língua, você tem. Se você sentir um arrepio na costela, você tem. Se você sentir muito agitado, é que você tem. Se você... Não. Aí veio a verdadeira restauração. Amém. Amém, irmão? Para colocar doutrinariamente, posicionalmente, os dons, as profecias, as línguas, as interpretações, os sinais, porque eles colocaram os sinais na frente da palavra. E o profeta disse: a palavra não segue os sinais, mas os sinais seguem a palavra. O irmão disse: aonde a palavra de Deus está pregando, tem que acontecer alguma coisa. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu falei, aí está a minha mensagem nessa noite. Amém, Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Então observe que era um indício de que a restauração estava chegando. Agora, na mensagem, tem muito evangelho pregado, muita palavra e poucas manifestações. Aí veio o profeta e disse: tem muitos que têm muita palavra e tem pouco espírito. Outros têm muito espírito e pouca palavra. Aí o profeta diz: a igreja do Senhor Jesus, ela é balanceada. Amém, irmão? Os irmãos felizes, irmão? Então, em Marcos 16, está ali a comissão. Porque, observe, irmãos, presta bem atenção no que eu vou dizer. Quando se tem muita palavra e pouca manifestação do Espírito Santo, parece que uma parte de Atos 16 parece que não é inspirada, não. É verdade. Parece que uma parte de Marcos 16 não é inspirada, como aquele rapaz lá do colégio aprendeu. Quem está me entendendo, irmãos? Amém. E estes sinais seguirão aos que creem. Amém. Amém, irmão? Oh, Deus. Então observe que a palavra, ela não segue os sinais, mas os sinais seguem a palavra. Fizeram uma pergunta para o irmão Brana: irmão Brana, qual é o sinal de um crente? Diz: os sinais lhe seguem.
Isso é tanto vida como obras. É verdade, Senhor. Então observe que o profeta irmão Branham pregou a mensagem intitulada A Era de Éfeso. Parágrafo 11, ele diz o seguinte, vejam bem, ele disse: a verdadeira igreja no tempo do fim se esforçará por ser igual ao original. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Do dia de Pentecostes. Amém, Amém. Senhor. A igreja verdadeira do dia final procurará se aproximar ao que foi a primeira. Aleluia. Glória. E os mensageiros das igrejas, tendo o mesmo Espírito de Deus, procurarão se aproximar do que foi Paulo. Aleluia. Amém, irmão? A gente tem que se basear no original. Amém. A igreja verdadeira sempre procurará seguir os passos dos seus fundadores em Pentecostes. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Você crê nisso, irmão? 86. Veja, é dar lugar. É verdade. Dá lugar ao Espírito Santo. Amém. Não é dando o lugar, é dando lugar. Veja bem, se a irmã sentar aqui e o pastor entrar no lugar dela, ela deu o lugar. Mas não é isso. É quando você sai e ele senta. Aleluia. Então observe, no parágrafo 86, ele diz o seguinte: veja, Deus é conosco, onde estão os seus milagres? Vê? Jesus disse em São João 14, se vós considerassem as Escrituras, ele disse em São João 14, 12, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, farás vós também. Glória. E então, irmãos, se Deus é por nós, onde estão os seus milagres? Oh, Deus! Se Deus é conosco, o que há conosco então? Alguma coisa está errada em algum lugar. É verdade, é verdade. Meu Deus. Oh, meu Deus. No 78 ele disse, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se nós dissermos que nós somos de Deus, então vamos ver onde Deus está. Amém! Graças a Deus. Vamos ver os sinais de Deus. E se esse tabernáculo está de pé por Deus, vamos ver se Deus movimentando entre nós. Então vamos ver as almas nascendo no reino. Então vamos ver as pessoas se posicionando com Deus. Então vamos ver as irmãs se posicionando com Deus. Então vamos ver as vidas endireitadas. Vamos ver os doentes sendo curados. Vamos ver o seu poder de operar e ser realizado em nossa mente. Aleluia. No parágrafo 60, Gideão fez aquela grande pergunta: que homem escriturístico ele era? Ele lembrou lá atrás da escritura. Aquela é uma espécie de homem para que Deus vem, alguém a quem Deus conhece. Gideão disse: se Deus é conosco, se você é o mensageiro, então onde estão todos os milagres que falaram dos profetas? Amém. Ele sabia que onde que quer que Deus ia, seus milagres o seguiam. Ele sabia que onde quer que Deus estivesse, os milagres estariam no meio dele. No 68 ele disse: enquanto você entra na presença de Deus, o sobrenatural haverá sinais sobrenaturais e operações de um Deus sobrenatural. Por essa razão ele disse: onde está a operação? Foi o que ele perguntou ao Gideão. Se ele é conosco, porque sobreveio tudo isso? Se ele é conosco, então onde estão os teus milagres? Se o Senhor é conosco. O irmão Branham bate na mão 4 vezes. Vê onde Deus está, aí está o poder de Deus. Paulo disse: o meu evangelho não consiste em palavras persuasivas, onde as pessoas vêm pela minha persuasão, mas pelo poder do poder. Aleluia. Glória a Deus. Porque clamas, fala, parágrafo 39.
O profeta irmão Branham diz o seguinte, isso aqui é interessante. Ele diz o seguinte: penso que numa igreja, em sua prática, não importa quão intelectual e fundamental seja, essa igreja não prosperará enquanto o sobrenatural não for conhecido entre sua gente. Verdade. Algo que eles possam falar e lhes responda e vindique esta palavra escrita. Amém? Aleluia. Veja, o profeta disse que Boaz é um tipo de Cristo e Ruth é um tipo daquela que estava sendo redimida juntamente com Noemi. E o profeta disse que os cefeiros que ia na frente de Ruth é o tipo dos mensageiros, é o tipo dos pregadores. E então Ruth já estava sendo namorada de longe por Boaz. E então ele começou a namorar-se dela. Ele disse: é ela que vai ser minha esposa, ela que vai ser a mãe de meus filhos, ela que vai comer meu prato. Aí o que acontece? Ela era uma pessoa que não está acostumada a comer espigas, não está acostumada com aquele tipo de movimento. E então Boaz disse para os ceifeiros: deixe que de vez em quando caia alguma coisa no meio dela, para que ela possa se resolver. Aleluia. 138. Então ele foi para os homens jovens. Boaz disse: ela está respigando para a vida. Agora quero que vocês, ceifeiros, pregadores, vocês, em outras palavras, aquilo que eles são. E ele diz: quero que vocês, anjos, vocês, ceifeiros, de vez em quando, deixe cair um punhado, amém? De propósito. Não deixe que tudo seja tão cansativo para ela. Porém, de vez em quando, deixe ouvir uma boa mensagem, deixe que um bom poder do Espírito Santo acumule de vez em quando. Para quê? Para fazê-la saber que eu ainda estou no meio dela. Aleluia. Faça um tipo de cura no meio dela. Mostre um pouco de sinal, maravilha, através da qual ela saberá que eu estou no meio dela. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Jesus, aleluia. Aleluia. Ela não tinha costume com aquilo. Mas estava respirando. Sim, para a vida. Ela não tinha costume com aquilo. Ela estava ali. Quantas mulheres estavam ceifando? Muitas. Havia algumas ali. E o profeta disse que ela estava um pouco desajeitada. O profeta disse que ela estava um pouco desajeitada. Ela via que sua sacola não enchia. As outras eram mais preparadas, estavam com mais tempo no campo de batalha, no campo de trabalho. E ela era uma noivinha nos olhos de Boaz. Ela de Boaz chamou o ceifeiro. Ele só chama para a noiva, amém? Vem cá. Você está vendo aquela lá? Estou vendo, sim, senhor. Eu estou enamorado dela. Eu estou enamorado dela. Faz o seguinte, olha o seguinte. Eu não sou o senhor da seara? Amém. Aleluia. Quem é o senhor da seara? Eu não sou o senhor de todo esse campo? Sim, eu sou. Vocês não são meus trabalhadores? Sim, senhor. Eu não os pago para ganhar. Amém, irmão? Então vocês vão fazer o seguinte: deixe cair, não fique muito distante dela. Oh, o Espírito Santo não pode ficar muito distante dessa igreja, não. Não caminhe rápido demais. Fique um pouco perto dela. Muitos não vão notar isso porque isso é um segredo. É um mistério entre vocês e eu. Amém, irmão? Deixe cair de vez em quando. Deixe cair de vez em quando e deixe que ela faça.
E quando o dia terminou, ela estava cheia de espigas. Cheia de espigas, cheia do poder de Deus, cheia da forma de Deus, cheia do milagre, cheia da graça de Deus. Vai voltar para casa. Noemi, Deus, você não tem experiência com isso? Você não tem experiência com isso? Alguma coisa está acontecendo. Certamente Boaz gostou de você. Amém, irmão? Certamente a redenção também para Noemi. Glória a Deus. O profeta disse: o Espírito Santo está caindo na noiva. Os sinais estão sendo voltados para a noiva. E o profeta diz: o que está fazendo aqui com o Espírito Santo vai fazer lá para os 144 mil. Amém. Eu creio. Está trazendo ela de volta. Amém, irmão? Veja, o profeta diz na mensagem de Sardes. Isso aqui aperta um pouco. Ele vem e diz o seguinte: 37 e diz assim, vejam bem, 37, ele diz o seguinte, ele fala assim, vejam bem: se a igreja é verdadeira, a igreja, ela terá o mesmo espírito e palavra e atos do poder que eles tinham no Pentecostes. Pela experiência, será uma igreja pentecostal. Amém. Não uma denominação pentecostal. Uma igreja pentecostal. Não uma denominação pentecostal. Será uma igreja pentecostal. E haverá línguas, interpretação, profecia, cura. Deus estará no meio dela, como ele sempre tem estado. Aleluia. Aleluia. E ela será organizada, não organização. Não se esqueça disso. Amém. Aí ele diz no parágrafo 34, ele disse: quando Jesus foi embora, ele disse aos seus discípulos para demorarem até o Pentecostes, em cujo tempo o mesmo Espírito que estava sobre ele voltaria e cairia sobre eles e os encheria. Depois aquele corpo chamado igreja seria seu lugar na terra, tomando o seu lugar. E porque este mesmo Espírito que estava nele estaria neles, eles fariam as mesmas obras. E qualquer povo que for verdadeiramente o corpo de Jesus, a verdadeira igreja, manifestará as mesmas obras como fez Jesus e a igreja pentecostal, porque o mesmo Espírito estará neles. Amém. Qualquer outra igreja que não tem o Espírito Santo e os sinais e as manifestações e os dons vão ter que acertar contas com Deus no julgamento. É verdade, isso é verdade, isso é verdade. Glória a Deus. Oh, meu Deus, isso é assim, Jesus Senhor. Amém, irmão? Amém. Veja que situação. Meu Deus. Oh, Deus vivo, aleluia. Atos do Espírito Santo, parágrafo 67. Ele diz o seguinte: veja, o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo hoje. Amém. Eu admitirei que ele tem sido pisado, criticado, mal interpretado, mal representado e tudo mais assim. Isso é apenas o diabo simulando, mas existe o verdadeiro, o batismo que traz os mesmos resultados que eles tiveram no dia de Pentecostes. Amém, irmão? Vê? Agora, como Jesus provou ser ele o homem de Deus? Como Pedro provou ser ele o homem de Deus? Veja, observe, quando Pedro passou no templo da Porta Formosa, terminando a adoração, havia um homem coxo ali, e ele lhe disse: dá algum dinheiro. Pedro disse: o que é que eu tenho? O que nós temos, amém, irmão? O que nós temos? O que é que nós temos? O que é que nós temos? O profeta, irmão Branham, disse:
Deus está esperando apenas a igreja se render um pouco mais. Um homem chegou para o profeta, um rapaz chegou para o profeta e disse: irmão Branham, eu admiro tanto esses dons que o senhor tem. O irmão Branham disse: por graça, Deus me deu os 9. Aí diz: eu admiro tanto esses dons que o senhor tem, disso, daquilo, outro, assim, por dizer: olha, irmão, olha, esse dom que eu tenho é predestinado, foi predestinado, é um dom que Deus me deu, isso foi antes da fundação do mundo. Mas se a igreja se humilhar diante de Deus, se esvaziar de tudo, e então entregar na sua presença e se render um pouquinho, Deus pode fazer com que ela tenha também alguma coisa no meio dela. Amém? Amém? Ele disse sim. Como ele provou ser homem de Deus? Todos os sinais e maravilhas que Deus fez através dele provarem que ele era o homem de Deus. Pedro disse: varão aprovado por Deus. Amém, irmãos? Amém. Ali estava. E então ele era um homem de Deus. Ele sabia que ele era um homem de Deus. Vê? Com mãos impuras crucificastes e mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou, e somos testemunhas disso. E quando eles são presos, Pedro e João, eles voltam para a igreja e começam a falar da grande e poderosa obra que Deus fala, e estavam felizes por ser maltratados. Estavam felizes por ser maltratados. E quando termina o testemunho, diz que o povo dele possa ter primeiramente a palavra sendo pregada e os sinais sendo enviados na tua presença. Aquela oração foi tão importante que a Bíblia diz que todo lugar que eles estavam foram movidos pelo Espírito Santo. Como é que uma igreja não vai se mover pelo Espírito Santo quando ela está desejosa por isso? Amém, irmão? Aleluia! Amém? Amém! Aí vem o profeta e diz no parágrafo 143 da mesma, nós estamos terminando, que eu não vou ir mais além, já está. Deus dá o modelo da igreja do Espírito Santo. Irmão, como tirar esta coisa do caos? Você pode ter 4 grandes potências e pentágonos e tudo que você deseja ter. Você pode ordenar igrejas e ministros, fazer teologia, educá-los. Isso nunca surtirá efeito, a menos que o povo volte novamente para o caminho eterno de Deus e receba o batismo do Espírito Santo e siga adiante, pregando com sinais e maravilhas, acompanhando o seu ministério. Nunca surtirá efeito, a menos que seja assim. Deus tem o programa, mas você tem que vir ao programa dele. Deus nos ajude nesta noite, que nós possamos consagrar mais nossas vidas. Vê, o profeta diz na mensagem libertação total. Nós desejamos uma libertação total. 78. Nós queremos estar numa igreja, não numa meia igreja. Queremos estar libertados. Queremos nossas mentes libertadas, nossos pensamentos libertados, nossos corpos libertados. Para quê? Para que quando as pessoas entrarem aqui e forem oradas, o poder de Deus mas isso acontecerá quando todos empreenderem isso na vida. Não esperar que o ministro faça o sacrifício completo, porque a igreja é o sacerdócio. Aleluia! E quando isso acontecer, diz o profeta, verdadeiramente, não somente na palavra, mas ele providenciou o sinal. Amém, irmão? Você crê nisso, irmão? Vamos ficar de pé. Você que está enfermo, sentindo alguma coisa, vamos orar agora. Senhor Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor prometeu, meu Pai. O Senhor disse na tua palavra, meu Pai. O Senhor disse: se minhas palavras estiverem em vós, e vós em mim, pedireis o que quiseres, e tudo será feito. Diz a tua palavra, meu Deus, abençoa, Senhor, teu povo, abençoa, Senhor, derrama o Espírito Santo, derrama a graça,
Deus eterno. Oh, louvado seja Deus. Graças a Deus. Aleluia. Se isso não é a resposta das minhas orações. Oh, Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós pomos em prática o que o não sejamos só ouvintes. Não esperamos, não aguardamos este momento para nos entrar, nos emocionar e entrar na presença de Deus. É verdade, Senhor. Não. Tomemos a palavra. Amém. Aleluia. Tomemos a palavra e entramos. Amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. Deus te abençoe ricamente. Deus abençoe o pastor Vanderlei. Deus abençoe sua igreja mais uma vez. Deus abençoe seu reitor, sua família. Deus abençoe a cada um. Sim, meu Pai. Deus te dê uma ótima semana. Meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Que esta mensagem nesta noite, tanto de manhã quanto esta da noite, queima nos nossos corações. Não nos dê comodismo até que tomemos uma posição. Amém. Chega de comodismo. Sim, meu Deus. Chega de faz de Sim, conta. meu Pai. Chega de faz de Sim, conta. Jesus. Chega. Glória. Chega. Aleluia. Nós queremos Deus age. Amém. Nós não somos guiados por sinais, nós somos guiados pela palavra. E a palavra diz que se os sinais não acontecerem aqui, Deus cobrará desta igreja. Verdade, meu Deus. E eu não quero ser responsável por esta dívida. Misericórdia de nós. Agora, se você se julga o suficiente, que tem crédito suficiente para pagar esta dívida, continue do jeito que você está. Oh, Deus, que misericórdia. Nos ajuda, Pai. Senhor. Mas se você Nossa coragem, ó Deus. crer um pouquinho mais, Oh, Pai Santo. entrar um pouquinho mais. Você viu o que o Espírito Santo falou aqui? Não é o Espírito Santo que vai até nós, é nós que tem que ir até ele. É nós que tem que ir até ele. Nós que tem que ir de encontro até ele. Irmão, cavuque chão, mastiga, mato, derruba a árvore no peito, faz qualquer coisa. Mas vai de encontro ao Espírito Santo. Vamos de encontro ao Espírito Santo. Deus, a graça, Senhor. Vamos de encontro ao Espírito Santo. Ou me perdoem, vocês conhecem o tipo de pastor que eu sou. Há muitas denominações por aí. Mas não sejamos eu ou você um obstáculo para o Espírito Santo visitar esta igreja. E vocês sabem que eu não estou atrás de números. Embora que a obra necessita de números para caminhar. Mas nós não estamos atrás de números, não. Nós estamos atrás de almas. Amém. Que estão desejosas da vida eterna. Amém, Deus. Amém? Amém. Deus te abençoe. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com você. Jesus Cristo, Deus. Deus te abençoe. Deus te leva em paz. Deus te sustenta e te guarda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos preparar a nossa visita ao pastor Vanderlei Gomes, dia 8. Dia 8. Vanderlei, eu falei Vanderlei Gomes, né? É Vanderlei Costa. Obrigado. Vanderlei Costa. Né? Dia 8 de setembro.
às 18 horas. Nós não sabemos onde que é, mas o Espírito Santo nos guia. Amém. Amém. Amém? Ele vai deixar anotado ali, telefone, tudo certinho, endereço, tudo certinho. Amém? Amém. E nós vamos nos esforçar para estar lá. Amém. Esforçar não, nós vamos estar. Amém. Amém. E nem que seja um pouco, mas nós vamos estar. Amém? Deus abençoe. A irmã Esmeralda já vai na frente, preparando o terreno, né, irmã Esmeralda? Vai ou não vai? Amém. Ah, vai. Ah. Eu tô pensando em viajar no final. Não, mas só vai viajar, só não vai embora comigo de nós. Só não vai embora comigo de nós, não seja, né? Não seja tanto assim. Tem gente querendo ir embora comigo de nós, não vai. Que isso? Não, vamos aguardar para chegar lá na reunião. Paulo vai apresentar os deles? Então. Mamãe Guerreiro vai apresentar os deles? Então. Eu quero apresentar os meus também, não vai na frente assim. Não, vamos todos juntos. Amém? Deus abençoe ricamente o ministério do pastor Moisés. Deus abençoe. Olha, gente, eu vou ser sincero, eu fui muito ajudado. Amém, Senhor. Pastor Vanderlei, vem até aqui, por gentileza. Vocês me suportam 5 minutinhos. 5 minutinhos. 5 minutinhos. Diante desta igreja, está aqui o meu auxiliar, que me conhece, sabe o homem verdadeiro que eu luto ser. Eu peço perdão ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que eu emprestei meu ouvido para alguns demônios ao seu respeito. Mas hoje Deus provou na palavra. Amém, Jesus. Que não era o que eu pensava. Amém, Jesus. O profeta diz, prove primeiro. Então eu peço perdão. Amém. Em nome de Jesus, Aceito. diante da igreja, Está certo. Amém. me perdoe Amém. Tá por eu certo. ter emprestado meu ouvido a alguns demônios. Não devia ter feito isso, devia ter provado primeiro, como o senhor disse, mas não fiz. Emprestei meu ouvido a demônios. Emprestei meu ouvido a demônios. E a gente, quando empresta o ouvido a demônios, aí a gente tem um preço a pagar. Então, como eu emprestei meu ouvido a demônios e falei diante da igreja, eu peço perdão diante da igreja. Amém, Jesus. Eu reconheço o meu erro diante da igreja. Amém, Senhor. Que eu emprestei meu ouvido a demônios e isto nunca mais vai acontecer. Amém, Jesus. Me perdoe em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, meu Deus. Deus te abençoe. Porque eu vou ser sincero, eu fui muito ajudado. Amém. Tanto na escola dominical como Amém, agora. Jesus. Amém, meu Deus. Fui muito ajudado. Amém. E o senhor é bem-vindo. Amém. Obrigado. Viu? Obrigado. Eu agradeço a todos. O senhor conhece as nossas pernas, mas o senhor é bem-vindo. Amém. Olha o senhor falar, pastor, estou indo aí. Venha, que é uma benção. Tá bom. E a hora que nós pudermos, nós vamos dizer, ó, nós estamos indo aí. Vamos, que vai ser uma Amém, benção. Jesus. Amém? O problema é, muita gente cria um fantasma na mente das pessoas. Cria um fantasma. Eu quero ver o diabo que tenha coragem de levantar um dedo durante as 2 mensagens que o senhor me pregou. Que ele pregou, não, que Deus pregou através dele. Qual é o demônio que tem coragem de levantar um dedo e me apontar um ponto aonde ele falou? Aproveita que ele está aqui. Seguro nas mensagens. Né? Não, aproveita que ele está aqui. Se você falasse errado, meu pastor dava com a mão e falava para ele, pastor, se o senhor veio aqui para falar a verdade, aqui é lugar de verdade, mas quando dá mentira, ela pode, aqui não dá não ouvir mentira, não. Mas eu vi a verdade. Ouvi a verdade. Se tiver um ponto, É senhor. verdade.
A gente fala isso porque a gente Quer conhece. dizer que não tem falhas, né? Não, eu estou falando Assim, do... na mensagem, o Mombrana, quando ele errava alguma coisa na escritura, se ele soubesse, nos dias seguintes ele vinha e consertava. Embora que eu estou falando aqui a respeito do ministério. Porque dentro desta matéria, aqui tem uma coisa chamada cérebro. Pensei que você fala da minha careca. Não, porque eu também sou. Aqui dentro tem uma coisa chamada cérebro. E esta coisa falha. É verdade. Mas o Espírito Santo foi tão fiel conosco que ungiu e não deixou uma falhinha. Amém. Verdade, isso é verdade. E eu quero que Deus me use quando chegar lá na Amém. Nós estamos orando. para que não haja uma falha. Olha. Amém. Não, outra esse coisa, camarada o não profeta vai. Mombrana diz o seguinte: se você vem para ver falhas, Você o vai diabo ver. vai mostrar muitas falhas. Vai Isso é ver. verdade. Mas se você vem para ver Deus, ele vai te mostrar. Amém. Amém? Amém. Eu gostaria tanto que os irmãos estivessem preparados para me tirar uma oferta de amor. Para Não, preocupa com isso não. Mas como eu desejaria. Não, preocupa com isso não. Né, irmão Graça? Não, preocupa não. Mas nós vamos fazer algo. Vai de um jeito de fazer. Amém. Amém? Amém. Porque isto é dever de uma igreja. Quando Deus usa um vaso para ajudar a igreja, isso é dever da igreja. É verdade. Fazer uma oferta de amor para renovar. Não é porque ele precisa, não. É uma prova de que nós amamos o ministério. Amém. Não é porque ele precisa. Né? Se ele fosse envolvido com política, ele poderia ser até o presidente da República que estivesse de pé aqui falando a palavra. Mas nós deveríamos fazer uma oferta de amor. Mas Deus conhece nossas pernas e Deus conhece. Mas conhece o nosso coração também, sabe? É verdade. Amém. Tudo bem. Amém? Amém. Deus abençoe o irmão Vanderlei. Amém. Amém? Amém. Vamos dizer, obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Não, mas Jesus Cristo está muito fraco. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com vossos filhos. Amém. Abraça seu irmão e sua irmã, e Deus te Amém, abençoe. Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Pais das coisas, os sinais segurantes que creem, nós cremos que a palavra foi revelada. Essa noite, ó Deus querido. Toda infecção de garganta, O Senhor Jesus Cristo vai curar nós cremos, da ó autoridade de imune, Em nome do Senhor Jesus, nós pregamos, ó Pai, vamos agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. se assim se quiser. Deixa eu só esquerda.